Isto, nós estamos aqui para a bondade e misericórdia de Deus, na gravação da nossa quinta aula desta matéria Teologia do Obreiro. Hoje é a quinta aula desta matéria Teologia do Obreiro. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro de 2023, curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras. Agradecemos o esforço que cada um aqui colocou para estar aqui. Sei o quanto é difícil, às vezes, para alguns de vocês, mas graças a Deus que estamos juntos vencendo. Vamos à página de número 11. Página de número 11, eu vou hoje dar um saltinho, um pouquinho no conteúdo, não é, da apostila, né? Vamos reduzir um pouco a quantidade de páginas, porque, como já sabemos, é impossível desenvolvermos todo o conteúdo da apostila. A gente só trabalha com as partes mais chamativas, mais importantes, e consequentemente a gente procura resumir a matéria da melhor maneira possível. Então hoje a gente vai trabalhar com esta página 11 e vamos entrar até a parte do pastor. Depois nós vamos dar um saltinho para a página 13 e vamos falar sobre a ação conjunta dos ministérios. Se vocês derem uma olhadinha lá no grupo, eu ainda vou aproveitar bem quase no finalzinho, né, ou pelo menos na metade da classe, eu vou entrar nos pormenores do gráfico que eu enviei lá no grupo. Alguém já foi lá no grupo e já viu que eu postei em PDF um gráfico, né? Nós vamos trabalhar com um pouquinho com esse gráfico. Peço que vocês, na medida do possível, possam salvá-lo. Ele é bastante importante. Eu não sei se eu já postei esse gráfico anteriormente aqui na turma das quartas, na turma da terça. Sim, eu já tenho certeza que eu fiz isso, mas aqui eu não me recordo se assim eu fiz. Se eu fiz, estou fazendo pela segunda vez, mas sempre é bom ter mais de uma vez, se for o caso. Vamos então na página 11. Nós estamos falando sobre o profeta, não é? E nós estamos na linha que diz: o profeta não é um mero pregador da palavra, tá? Aqui nós estamos nesta parte. O profeta não é um mero pregador da palavra, um mestre na Bíblia, nem um preditor do futuro. O profeta é um ministro de Cristo que não apela para os poderes da lógica, erudição, oratória, psicologia, ignorância ou misticismo. Sua mensagem pode vir através de uma pregação, mas não necessariamente. Deus o usa assim como lhe aprouver. O profeta é um instrumento nas mãos de Deus e o Espírito Santo tem o compromisso de fazer cumprir as suas palavras. Assim disse Jesus em Marcos 11, 22 ao 25. Então, esta é o ministério, não é? Ou o dom ministerial do profeta na visão do Novo Testamento. Já falamos alguma coisa, mas vamos repetir. As atribuições da profecia, tá? Lembre-se que essas atribuições estão ligadas ao Novo Testamento. No que tange ao Antigo Testamento, possuem sim diferenciações. Vamos lá. Alguém pode repetir a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 3, por favor? Qualquer um de vocês que possa fazer essa gentileza para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Abra aí o seu áudio e leia para nós em voz alta. Primeira carta de Coríntios 14, 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Perfeito. Obrigado, irmã Angélica. A tradução da irmã Angélica é um pouquinho diferente, ela amplia, né, um pouquinho.
Almeida Revista Corrigida 2009 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, essas três coisas, ou essas três características não devem ser esquecidas: edificação, exortação, consolação. Lá na nossa apostila nós lemos lá, edificação fala de construção, elevação, edifício, prédio, instrução, educação e informação. A exortação já fala de estímulo, animação, encorajamento, que é a tradução da nossa irmã que acabamos de ler juntos, né? Conselho, advertência e sugestão. A exortação, ao contrário do que dizem, traz alegria, né? Tem pessoas que dizem: o pastor exortou a igreja, bateu uma tristeza, bateu uma angústia, bateu um pesar, um luto. Não, biblicamente, exortação tem que trazer alegria. Então, se o pastor, com todo respeito, exortou a igreja e bateu tristeza, bateu angústia, bateu pesar, isso não é exortação, isso é chicote. Porque exortação não tem nada a ver com chicote. Infelizmente, né, há uma má interpretação, né? Pastor exortou a igreja. Não, pastor não exortou a igreja, pastor mandou o chicote. Porque, biblicamente, vou repetir, exortação jamais será e é chicote. Não é. Exortação é o que nós estamos aqui abrindo o leque à luz da Bíblia. Exortação é estímulo, animação, encorajamento, conselho, advertência e sugestão. Então, temos que ter isso muito em consideração. Entendemos que há um conceito distorcido por falta de um estudo básico da Escritura Sagrada. Quando não se estuda basicamente, é muito fácil eu criar qualquer ideia que eu acho, né? É o que nós já falamos várias vezes. Isso chama-se exegese. É o que eu acho que julgo como correto, mas não tem base bíblica. A exegese é diferente. É o que a Bíblia nos ensina, dando-nos o correto significado. Popularmente, a exegese é o achismo. Eu acho, eu penso, eu deduzo, eu imagino. Mas em se tratando de ensino da Escritura Sagrada, a minha, a sua, a nossa opinião pouco vale. Temos o direito, sem dúvida nenhuma, de opinar, mas em se tratando da verdade absoluta que é a Bíblia Sagrada, a minha opinião, a sua e a nossa, morre na praia da Escritura Sagrada. Pastor, em João 6 ali, quando Jesus fala que aquele que não come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte de mim, que o povo fala assim: ah, Jesus, está muito duro esse discurso, que o povo abandona Jesus, aquilo ali era uma exortação? De uma certa forma, não. Não era uma exortação. Na verdade, Jesus estava mostrando aos discípulos a necessidade do compromisso. Olha o que Jesus falou: quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Carne fala de corpo, não é? Fala de integridade. Sangue fala de derramamento, fala de renúncia. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Jesus ali está usando uma figura de linguagem, querendo dizer, né? Vocês têm que ter um compromisso comigo, de corpo, alma e espírito, nem que haja necessidade de que vocês têm que derramar a vida de vocês em meu favor. Claro, Jesus era especialista em usar figuras de linguagem, figuras de retórica. Os discípulos não discerniram, né? E olha que Jesus já tinha usado expressões mais complexas, mais profundas e até mais duras. Mas ali, observe isso, né? Isso aqui é bem estranho. Alguns deles se ofenderam, acharam que um discurso duro. Então, ali, na verdade, não foi uma exortação, foi uma chamada de atenção para o compromisso, porque Jesus sabia, não é, quem iria e quem não iria se comprometer até as últimas consequências com ele. Tanto que, se a senhora se lembra no próprio texto em si, depois desse discurso, um grupão de discípulos saíram fora.
porque se ofenderam, se sentiram ofendidos. Aí Jesus se vira para o que restou e diz: e vocês? Não vão embora também, não? Aí levanta um dos discípulos e olha que eles entenderam, hein? A prova que eles entenderam é que um grupo saiu fora, olha que interessante, e o outro grupo ficou. Aí o grupo que ficou, Jesus, claro, querendo testar o que estava no coração dele, porque Jesus já sabia de tudo, Jesus perguntou: e vocês? Não vão embora, não? Aí o discípulo lá, cheio de determinação, acho bonito isso, cheio de convicção, cheio de fé, ó, olha a resposta dele: para onde nós iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. Perceberam? Então os discípulos entenderam perfeitamente, ainda que Jesus jogou um pouco pesado, um pouco duro, e é necessário muitas das vezes, né, nós ouvirmos palavras que venham nos confrontar. Eu aprendo na Escritura Sagrada, e Paulo deixa isso bem claro, a Epístola aos Romanos. Se o Evangelho não nos confronta, tem algo errado. Não é Evangelho. Se a gente não é confrontado pela palavra de Deus, tem algo mais errado ainda, porque o Evangelho ele está para nos confrontar. E essa confrontação é Deus querendo nos dar chicote? Não, é Deus querendo nos levar a termos o pleno reconhecimento da nossa necessidade de arrependimento, compreende? De transformação, de viver uma vida genuinamente convertida. Perfeito? Igual aquele versículo, né, pastor? Porque Deus corrige ações a todos quanto o homem tem por fim. Tudo resume-se no amor. Se Deus nos ama, ele vai nos açoitar, vai nos corrigir. Se Deus deixa de nos amar, ele não vai nos confrontar. Não é? A senhora tem aí suas filhas. Se a senhora e seu esposo parar de corrigir as suas filhas, meu Deus, que amor de mãe. Que amor de mãe a senhora está demonstrando, e que amor de pai o irmão Leandro está demonstrando, entende? Meu filho hoje tem 27 anos, não tenho vergonha de dizer. Eu deixo ele bem claro: você é maior de idade. Vou te tratar como maior de idade, né? Embora a minha esposa é muito mameira, meu amorzinho, não tem nada errado nisso, né? Mas é aquela coisa, eu deixo bem claro: você é maior de idade. Vive debaixo do nosso teto, a gente tem alegria, tem o prazer de ter o nosso filho vivendo conosco, porque um menino nessa idade trabalhando, quer mais é ter a sua vida independente, mas não. Nós deixamos bem claro que ele pode ficar aqui o tempo que for necessário até se casar. Mas uma coisa eu deixo bem claro, ó, continue conosco aqui, sendo fiel e obediente à palavra de Deus e a nós, os pais. No momento que ele começar a transgredir os preceitos da palavra de Deus e do respeito a mim como pai e a minha esposa como mãe, aí a gente para a fita e diz: ó, então o negócio não está dando certo. Procura, não é expulsar o filho da casa. Alguém está me entendendo, gente? É colocar tudo nos seus devidos lugares, certo? Eu deixo sempre claro, meu filho, sempre você vai ser o nosso filho. Mas se você começar a transgredir os princípios bíblicos, eu, como teu pai, e a tua mãe, como tua mãe, nós vamos te chamar a atenção. Nós vamos te dar um puxão de orelha. Não importa que você tenha 1,90 m, né? Pese quase 300 libras, não quero nem saber. Debaixo do teto aqui quem governa não sou eu, é a palavra. Tá? E abaixo da palavra sou eu. Então, se sai fora da palavra, vamos sentar e vamos colocar a coisa no eixo. Aceitou a correção? Amém. Não aceitou? PT, saudações, busca a tua vida. É aí que Fala lá. entra a vara e o cajado, né, pastor? Para aqueles que têm o discernimento, isso é um consolo, né? Mas para muitos, porque esse texto me faz refletir muito, como que uma vara e um cajado consolam, né? Essa é a misericórdia e a bondade do Pai, né? Não está falando que é mão na cabeça, né? Passar a mão na cabeça, Mas abate vamos vara. entre nós, Alain. Hoje tem muitos crentes que estão passando a mãozinha na cabeça dos filhos e estão criando maiores problemas do que gerando soluções. Tudo tem uma medida certa, correto? Tem uma medida certa de correção e uma medida certa de fazer carinho. O ser humano é complicado, vocês sabem disso, né? Se dá demais, fica mimado. Se dá de menos, fica revoltado. Então vamos trabalhar com o quê? Com equilíbrio, dosar a coisa, para com que o filho aprenda os seus limites, não seja um libertino, não seja um devasso.
mas também que não seja um ser reprimido por causa dos pais, entende? Eu tenho um só filho e eu me preocupo demais para não cometer excessos e nem fazer o outro lado, né? Imagine quem tem 2, quem tem 3, quem tem 4, né? A irmã Angélica tem 3, né? Imagine quem tem mais de 3, 4, 5, é uma tremenda responsabilidade, mas seja um, seja Pastor, 3, isso aí é uma sim, coisa que a gente fica até revoltado, né? Porque ontem teve um ataque aqui na minha cidade. Minha cidade é uma cidade muito calma, né? E uhum. aí, infelizmente, o menino entrou, um menino de 14 anos entrou dentro da escola, atacou 4 alunos com faca, né? Com facadas no peito, para atingir o coração mesmo. Um Nós veio vemos a a notícia falecer. aqui na América, nós lemos as notícias. E a mãe hoje deu entrevista falando que vai processar quem tiver publicando foto do filho, tiver chamando o filho de assassino, a gente vê que tá passando a mão na cabeça, né? Matou e pronto, é um assassino e tem que pagar, né? Aí a Com gente fica até certeza, com revoltado. Falei, certeza. nossa, melhor nem comentar, porque senão a gente até julga, né? Mas é uma coisa assim que Mas quem tem o bom senso. para esse adolescente ter chegado a esse extremo, temos que olhar lá atrás. Da onde veio esse É problema? verdade. Da Uhum. onde veio esse problema? Veio lá dentro de casa? Veio em alguma falha na criação da mãe ou do pai sobre o filho? É uma complexidade que tem que ser avaliada. Agora, errado foi da parte da mãe. Eu li essa notícia alguns dias atrás, né? E ela ficou revoltada e decidiu processar quem vinculasse a notícia. Eu creio que uma mãe, com todo respeito à luz da Bíblia, né? Se ela é cristã, tem mais que abaixar a cabeça e reconhecer que o filho errou, que o filho transgrediu e que não tem que colocar a mãozinha na cabeça para É verdade. defender uma atitude que é uma atitude antissocial e, acima de tudo, antibíblica. Mas isso é complicado, né? É Cada cabeça é verdade. uma. Continuando das atribuições da profecia, a consolação. Está aqui, ó. Ato ou efeito de consolar, alívio, conforto, consolo. Essas são as finalidades da profecia da igreja. Tudo que passar disso foge às regras emanadas das Sagradas Escrituras. Então, nós já, pela bondade e misericórdia de Deus, já demos uma olhadinha, né? Que interessante que a visão da profecia no Novo Testamento ela é bastante diferenciada em comparação ao do Antigo Testamento. Como já disse, vamos agora fazer uma rápida avaliação sobre o evangelista e sobre o pastor. Estamos falando de dons ministeriais. A palavra evangelista significa mensageiro de boas novas. Na igreja primitiva, os evangelistas exerciam uma função especial que era anunciar o evangelho. Olha que interessante isso aqui. Como não pastoreavam igrejas locais, estavam em condições de ir de lugar em lugar, pregando a Cristo a todos com um poderoso ministério, acompanhado da operação de sinais e maravilhas. A Bíblia cita Felipe e a Timóteo como evangelistas. Lembrando que Timóteo se torna pastor a partir do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, ou seja, na verdade, a primeira carta de Timóteo, do capítulo 4, muitos pensam que a primeira carta foi escrita primeiro e a segunda depois, é o contrário. A segunda carta foi escrita primeiro e a primeira carta foi escrita em segundo lugar. Por isso que é interessante que na primeira carta, capítulo 4, nós vemos ali Paulo tratando a Timóteo já como, entre aspas, pastor, ainda que ele é colocado como responsável pela igreja em Éfeso. Já a segunda carta aborda Paulo conversando com Timóteo na condição de evangelista, o que está em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 5. É bem interessante isso, vale a pena analisarmos isso. Mas falando dos evangelistas, olha só, todos os cristãos podem e devem anunciar o evangelho. Todavia, a maioria não é capaz de fazer uma pregação apropriada para o momento contemporâneo. O evangelista é um pregador e faz isso com maestria, habilidade e poder que lhe são conferidos pelo Espírito Santo, especialmente para esse fim. Evidentemente, nem todo pregador é evangelista. Isso aqui é importante deixar bem claro. Consideremos que todo apóstolo é um evangelista. Olha que curioso.
Mas nem todo evangelista é um apóstolo. Uau! O evangelista, na conjuntura atual, deve ser o maior cooperador do seu pastor, desde que desempenhe o seu ministério com o desvelo que merece, combatendo contra as novidades que aparecem, tendo o seu trabalho sempre voltado para a igreja local. Ele nunca deve ser um itinerante por conta própria, mas deve ter suas raízes sempre fundadas na igreja aonde congrega. Em outras palavras, quando a Bíblia fala aqui de evangelista, não está falando do evangelista cargo, do evangelista ofício, do evangelista título, do evangelista hierarquia. Está falando do evangelista na condição de função, dom espiritual. Algo se aplica à questão do pastor. Olha que interessante. Se você fizer uma rápida análise, antes de nós entrarmos na apostila, pensa comigo e vamos fazer uma rápida análise observando algumas coisas curiosas. Primeira coisa curiosa, o título pastor, observe isso, o título pastor, em nenhum lugar do Novo Testamento, dentro das epístolas de Paulo, somente na carta aos Efésios. Observe isso. Paulo não usa essa expressão nenhuma das duas cartas de Coríntios, não é? Não usa em nenhuma das duas de Timóteo, não usa de Tito, não usa nem em Colossenses, em Filipenses, praticamente em nenhuma de suas epístolas, com exceção da aos Efésios, Paulo menciona a palavra pastora. Se quiser anotar, observe isso. Muito curioso. Qual a razão? Porque no templo de Paulo, nos tempos do apóstolo Paulo, não existiam os pastores na questão de ofício, hierarquia. Não existe. Como hoje é comum nas várias denominações, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Luterana, whatever. Hoje é comum. Depois da Reforma Protestante de 1517, né, o nome pastor se tornou título. Mas no tempo do apóstolo Paulo, o título era bispos, presbíteros e diáconos. Preste atenção. No tempo do apóstolo Paulo, isto entre os anos 50 e 67 depois de Cristo, os títulos hierárquicos ministeriais das igrejas locais eram diáconos, presbíteros, bispos. Não existiam os apóstolos. Raras vezes se via um evangelista como título, mas, na verdade, como acabamos de falar, os evangelistas eram dons ministeriais, como também os pastores eram dom ministerial, tá? Hoje em dia se confunde muito o pastor dom ministerial e o pastor título, ofício e hierarquia. Vamos, então, conhecer, à luz da Bíblia, o que é o pastor, como chamada, como vocação, como dom ministerial. Voltando à origem do termo, o pastor é a pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. Seu trabalho vai desde a procura do melhor alimento para elas até a defesa contra ladrões ou animais selvagens que possam atacá-las. Ao reconhecer esse fato, Davi escreveu o conhecido Salmo 23. O Senhor meu pastor e nada me faltará. No Novo Testamento, esse título já era usado normalmente como usamos hoje. Jesus disse de si mesmo: eu sou o bom pastor, mas não como hierarquia, mas como função, dom ministerial. O ministério do pastor na igreja tem as atribuições que vimos no início: alimentar, cuidar, proteger, defender e conduzir de acordo com Efésios 4, 11, 16. Então, era normal as igrejas que o apóstolo Paulo levantou terem bispos e presbíteros. Bispos e presbíteros. E dentro desse grupo de bispos e presbíteros, haviam homens chamados para o dom ministerial de pastor.
Vamos avançar aqui, olha. Nas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, o pastor aparece como um anjo da igreja. Não aparece o nome pastor, mas a sua atribuição funcional no título do anjo da igreja, Apocalipse 1:20. Alguns dizem que eram os anjos designados a guardar as igrejas, outros que são anciãos ou pastores das igrejas locais. Como as 7 cartas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse contêm repreensões, não é possível crer que fossem endereçadas a mensageiros celestiais. Tratando-se de mensageiros terrenos, estes anjos seriam as pessoas responsáveis perante Deus pelas igrejas que representavam. Entendemos neste caso que o pastor é o anjo da igreja do Senhor na terra. Em Hebreus 13:7, preste atenção que isso aqui é interessante. Abra lá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 7, para vocês observarem que a menção da palavra pastor no Novo Testamento, ela não é frequente. Ela aparece em Efésios 4:11 e aparece aqui nesse texto de Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui, o escritor aos Hebreus, que para nós até hoje é uma incógnita, não sabemos quem ele é, poderia ter sido Barnabé, poderia ter sido Apolo, poderia ter sido qualquer outro, menos o apóstolo Paulo. Porém, o escritor aos Hebreus, seja lá quem ele tenha sido, tinha em mente a questão dos bispos, anciãos ou presbíteros, número 1. Número 2, sabia identificar neste grupo de líderes o chamado ministerial ou o dom ministerial de pastores. É isto aqui exatamente a que se refere o escritor aos Hebreus. Lembrai-vos dos vossos pastores, ou seja, lembrem-se vocês daqueles bispos, daqueles anciãos ou presbíteros chamados para o ministério pastoral, porque hoje se mistura ofício e função, mas aqui, bato na tecla, o escritor aos Hebreus está enfatizando o chamado, não é? A função ministerial de pastor, e não o título, a hierarquia. Então, em Hebreus 13:7, o pastor aparece como aquele que deve ser lembrado e imitado em sua fé e modo de vida. Se você é um cristão, deve muito àqueles que lhe ensinaram e lhe apresentaram aquilo que você precisava saber a respeito das boas novas e do viver cristão. Continue seguindo os bons exemplos daqueles que investiram algo em si mesmos em sua vida através do evangelho do serviço e na educação cristã. Na mesma carta aos Hebreus, o pastor aparece como aquele que deve ser obedecido e respeitado, pelo motivo de haver recebido de Deus a incumbência de dar conta das almas dos crentes. A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem em Cristo. Os cristãos que cooperam com seus pastores aliviam-lhes muito o fardo da liderança. A sua conduta dá ao seu pastor motivo para falar com alegria ao seu respeito? É a pergunta que aqui fazemos. Mas uma outra coisa que me chama a atenção aqui neste capítulo 13, né? No capítulo 13, o capítulo 13, verso 7 e o verso 17 da carta aos Hebreus. Observe bem que tanto o 7 como o 17 faz menção de pastores. Vamos ao 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Mas olha que interessante. Para eu cumprir o verso 17, olha só, tenha atenção aqui. Para eu cumprir o verso 17,
eu tenho que avaliar se o verso 7 está sendo cumprido. E como é que eu avalio se o verso 7 está sendo cumprido? Olha só. Lembrai-vos os vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Oh! Então eu só posso obedecer e imitar a fé daqueles que estão de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá. Eu vou imitar um pastor que tem uma vida duvidosa, uma conduta duvidosa? De forma nenhuma. Nós não somos obrigados a obedecer obreiros, ministros que estão fora do prumo da Escritura, que estão vivendo uma vida irregular, uma vida escandalosa, como muitos dizem aí, então você obedeça ao seu pastor, senão é maldição para a sua vida. Peraí, como é que eu vou obedecer um pastor que tem um comportamento duvidoso, um comportamento, às vezes, de mentiroso, de adúltero? Claro, a gente foi chamado para olhar Jesus, seguir a Jesus e imitar a Jesus. Mas para eu imitar um pastor, ele tem que ter testemunho. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Se ele não tem testemunho, como é que eu vou imitar um pastor que não tenha testemunho digno para a glória do Senhor? Então, observe que o verso 7 e o verso 17 da carta aos Hebreus estão o quê? Vinculados, conectados. Eu só posso obedecer quem tem uma vida digna de ser imitado. Então, o senhor está querendo dizer que se o pastor tem uma vida irregular, uma vida duvidosa, a Bíblia não nos obriga a obedecer? Não. Que o meu compromisso, o seu compromisso, é com este livro e com aqueles que estão vivendo a integridade desse livro. Como é que eu vou ter compromisso com o obreiro que não está vivendo este livro? Não tem sentido, não tem sentido. O detalhe é que alguns pastores criam um sentido de manipulação. Não, você tem que me obedecer. Se você não me obedecer, você está em rebeldia. Só esse comportamento deste pastor falando desta maneira indica que ele não é uma pessoa humilde. Ao contrário, ele é uma pessoa soberba, arrogante e pensando que é dono do rebanho de Cristo. Já começa complicando por aí. E hoje, infelizmente, temos situações assim muito numerosas no meio das nossas congregações e igrejas. Alan. Pastor, um pouco nesse tema também, foi Jeroboão que levantou as pessoas para estarem ao lado dele, certo? Não conforme estava as escrituras, mas conforme o desejo dele. Foi isso que aí Amós chegou para falar com ele referente a... Porque ele foi um homem que foi usado por Deus também, Jeroboão, certo? Mas aí ele levanta os sacerdotes, se eu não me engano, conforme o coração dele, não conforme o coração de Deus, né? Para estarem do lado dele, né? É uma situação quase que semelhante, não igual, à de Absalão. Lembra-se de Absalão, filho de Davi? Foi uma situação um pouco parecida, só que na questão de Absalão foi uma rebeldia rasgada assim, escancarada. Na situação de Absalão foi agressivo. Jeroboão foi mais sutil, foi aos pouquinhos, foi uma coisa que foi sendo minada, compreende? Socavada, trabalhando no psicológico do... Isso, ao ponto que quando Jeroboão percebeu que já tinha confiança dos sacerdotes e do povo, Jeroboão deu o bote. Essa é uma das razões que levou à divisão do reino, né? Jeroboão pegou as tribos do norte, as tribos de Israel, e Roboão ficou com a fatia menor, né? Ficou com as tribos do sul, Judá e Benjamim. Mas tudo foi consequência, claro, do pecado gerado por Salomão. O culpado dessa história toda foi Salomão. Salomão abriu a brecha no mundo espiritual, né? Mas quem começou, depois que Salomão abriu a brecha, a complicar a vida da nação foi Jeroboão. Mas Jeroboão foi egocentrista por não ouvir o profeta, né? Porque quando chegou, que Amós foi primeiro falar com Amazias. Exatamente. E aí Amazias, como estava no pé, como que a gente...
desculpa até o termo, mas puxar saco, né? Que a gente usa esse termo, desculpa pelo Bajulador, termo, é chulo, um termo um pouco chulo, mas a Mazia fala, bajulador. não, bajulador, não, sai daqui. Mas era porque estava ali do lado e estava vendo e estava sendo conivente com aquilo que estava acontecendo, né? É o problema que, como eu já disse, Jeroboão tinha de tudo para seguir o conselho da Escritura. Só que, como tu tocaste bem a tecla, Jeroboão, se tu analisares no fundo, Jeroboão começou a ficar envaidecido. O poder, infelizmente, envaidece a vários líderes. Se o líder não tem maturidade suficiente para reconhecer o poder que me é dado, ele é temporário, transitório, efêmero e me é delegado, não é dado. Oh! A maioria dos líderes na sua quantidade não percebe que quando recebe a autoridade de governo sobre uma congregação, ele foi delegado, ele não tem esse poder por direito próprio. Só Deus que tem esse direito. Por isso eu fico preocupado quando um pastor de igreja usa essa expressão, meus obreiros, meus diáconos, minhas diaconisas, minhas Minhas ovelhas. Peraí, como é que é isso? Aí alguns dizem, não é força de expressão. Não é força de expressão, não, irmãos. Desculpe, eu estou sendo muito sincero. É no duro mesmo, eles se sentem donos. É raro alguém, sendo um líder de uma igreja, não usar essa expressão como fosse uma força de expressão. É no duro, é verdade. Eles se julgam donos do rebanho de Cristo, provando que já o sentimento de vaidade já está dominando os seus corações. Aí é um passo para outras situações serem configuradas, né? Como vimos no exemplo de Jeroboão e de tantos outros líderes que Israel e Judá tiveram. Mas licença, perfeito. licença, pastor, só eu não vou, não Não, vou sair do tranquilo, tema. tranquilo, tranquilo. É que Essa o pastor, temática tem que ser bem desenvolvida para não ficar nenhuma sombra de dúvida, porque é muito fácil ser levantadas dúvidas e ficar o ponto de vista meu ou de outro, mas vamos ter que trabalhar bem dentro do que a Escritura está nos colocando. Sim, adiante, Alan. amém, assim como o pastor falou, nessa questão centralizada do poder, né? Eu acredito que um dos textos que quebra isso completamente é um texto muito conhecido e às vezes até pouco falado, que é Mateus 16:18, onde Jesus usa nessa pedra. Só que o que me deixa muito, como que eu posso dizer? O que me deixa intrigado nesse texto é a questão de Jesus está falando ali para Pedro, que no grego também é Petros, né? Que significa pedra, né? Então ele É, fala, Pedro, há uma pequena diferença. Me permita só sim, colocar esse rápido adendo, e é o que gera a confusão na cabeça da Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora vamos fazer a exegese. O que é exegese? Vamos usar certas palavras que tiramos do grego. Tu és Pedro, Petros, hum, bloquinho rochoso, Petros. Tu és um bloquinho rochoso, tu és um pedregulho. E sobre esta Petra, sobre uau, esse grande bloco rochoso que sou eu edificarei a minha eclesia, o meu grupo chamado para fora. uau, nossa, E contra a minha eclesia, contra a minha Assembleia dos Santos, as portas do Hades, as portas do mundo dos mortos, não vai ter autoridade de governo e nem de domínio. Então nós temos Petros, pedregulho, e temos Petra, bloco ou rochoso. seja, Jesus está deixando bem claro que não é naquela pequena pedra, é na Não. rocha angular, na pedra angular, Ele na está rocha eterna. dizendo, ó, tu és Petros.
Pedregulho, mas eu sou Petra, bloco rochoso. Minha igreja não vai se apoiar no pedregulho, minha igreja vai se apoiar numa Petra. Aí a igreja católica faz exegese de cabeça para baixo. Joga Pedro como Petra. Isso chega a ser uma ignorância no conhecimento do grego koiné. Infelizmente, não estou aqui ofendendo a nenhum católico romano, porque eu sei que isso, quando cair lá no YouTube, um católico pode se ofender, mas eu falo com muito carinho aos católicos e provo. Vou lá, faço a exegese, mostro o texto. Vem cá, você conhece um pouquinho de grego? Lê aqui para mim. É Petra ou Petros? Aí já peguei vários frailes, já peguei de um jeito vários padres, sacerdotes católicos, bispos. O último que eu peguei de jeito foi o arcebispo de Buenos Aires. Adivinhe quem? Jorge Bergoglio. Fechou a cara e se retirou, quando era o arcebispo de Buenos Aires, em 1997. O atual Papa. Sim, irmãos. Eu digo isso para a glória, eu confrontei esse homem, né? Porque ele era, na época, o ministro de Relações Exteriores e Cultos, e eu era pastor de uma igreja Assembleia de Deus na província de Buenos Aires. E por lei, na Argentina, todos os pastores de igrejas evangélicas, uma vez por ano, tinham que se reportar diretamente ao arcebispado de Buenos Aires. E quem era, na época, o cabeça, né, do arcebispado de Buenos Aires? Jorge Bergoglio. Tivemos várias conversas juntos e fui tentado, não vou fazer exegese de Mateus 16, 18, vamos ver se esse camarada reage. E ele reagiu mal, ele esticou o olho e só disse isso. Você não é qualquer um, não. Você conhece a palavra e conhece o grego. Aí ele se levantou, deu um golpe na mesa, assim, meio nervoso, abriu a porta e me convidou a me retirar. Não falou nada, mas um católico romano que não tenha conhecimento de grego koiné ou de exegese bíblica, se você apresenta, ele se convence e até tem uma experiência com Deus. Agora, eu cheguei à conclusão que muitos dos bispos, cardeais, padres que conhecem o grego, eles erram porque querem, que erram conscientemente. Sabem que Pedro nunca foi o primeiro papa da Igreja Católica e, pior, Pedro nunca esteve em Roma. E eles batem na tecla. Se você hoje for no Vaticano, você vai ver lá no porão de um local que tem debaixo do Museu do Vaticano, que é a cripta, né, o local onde estão enterrados vários papas. E está uma sepultura supostamente de Pedro. Mas peraí, então Pedro se multiplicou em 2. Porque então tem uma sepultura no Vaticano e uma sepultura na Galileia. Falei, vamos lá, qual dessas duas é a verdadeira? A sepultura dele que está na Galileia ou a sepultura dele que está no Vaticano? Né? E eu deixei 2 freis católicos maus na história. Vem cá. Então o milagre foi tremendo, né? Então o corpo de Pedro se desdobrou em 2. Tem um no Vaticano e tem um... E quando se fala em fazer autópsia dos restos de Pedro no Vaticano, não, vamos mudar de assunto. Claro, ele sabe que aquilo ali é uma falcatrua. Tem um corpo ali, tem, mas nunca foi o corpo de Pedro. O corpo de Pedro verdadeiramente está sepultado aonde? Lá perto de Cafarnaum. Ele foi martirizado de cabeça para baixo, como diz a tradição, e o seu corpo sepultado próximo da sua casa em Cafarnaum. Gente, quando sair o meu papel, está para sair, né? Na próxima semana, quando eu levar esse grupão lá para Israel, vou mostrar para vocês a casa e a sepultura de Pedro em Cafarnaum. E ainda vou levar alguns de vocês a Roma para ver o sepulcro falso de Pedro, que todo mundo bate palma, está lá orando, está aqui o primeiro Papa. Mentira, gente. Como as pessoas são facilmente enganadas quando não leem a Bíblia e quando não estudam a história geral. Mas muito bem abordado, Alan, a tua colocação, perfeito, não tenho nada a dizer ao contrário. Meus irmãos, vamos dar um saltinho para a página 13. Página 13. Vamos falar da ação conjunta dos ministérios. Eu vou me omitir em falar sobre o presbítero, mestre ou doutor, sugiro que você então leia essa parte da apostila na sua casa, então eu vou me omitir nesta parte. Ação conjunta dos ministérios.
Daqui a pouquinho nós vamos corrigir o que restou dos nossos exercícios, porque a próxima aula, lembre-se, é a última aula com provinha, baseada nos exercícios, certo? A ação conjunta dos ministérios. Os apóstolos e os profetas são os alicerces da igreja, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Os evangelistas são aqueles que buscam material para a construção. Os mestres são os edificadores. Os pastores são os que zelam pelo edifício de Deus. Essa ilustração nos dá uma ideia aproximada de como é a integração do trabalho dos 5 ministérios. Fala-se de 5, mas quando você estuda o grego koiné, descobre que pastores e mestres são parte de um só ministério. Mas tem essa visão tradicionalista muito arraigada que são 5. Mas quando você estuda o grego koiné, você descobre que não são 5, porque todo pastor deve ser um mestre e todo mestre deve ser ou deveria ser um pastor. Agora, uma parte que pode gerar um pouquinho de polêmica, e eu não estou aqui para polemizar, irmãos. Pode ter certeza, eu estou aqui para expor a palavra de Deus. Me perguntaram já há vários anos, pastor, é bíblico mulheres terem uma ocupação no ministério? Eu não vejo nenhuma contradição bíblica em não permitir a mulher não ter um ministério e até mesmo um posto de atuação na igreja. Agora, me permita ser bem aberto, não é nada eu defendendo um ponto de vista ou lutando contra um ponto de vista. Respeito todos os pontos de vista, mas se alguém quer sustentar o seu ponto de vista, fique à vontade. A questão é, para você sustentar um ponto de vista, você tem que ter pelo menos 3 textos bíblicos aqui dentro, para dar sustentação ao que você considera bíblico. Preste muita atenção, que isso aqui é muito sério que eu estou abordando. Eu tenho um ponto de vista, o Alan tem o seu, a irmã Angélica, a irmã Isabel, a irmã Daniela, e cada um de nós temos os nossos pontos de vista. Concordamos com isso? Mas em se tratando de ensino bíblico, temos que ser muito cuidadosos em não impor os nossos pontos de vista em detrimento ao que está aqui. Aqui a palavra final. Eu posso ter 10 pontos de vista sobre um assunto, mas se aqui fala diferente aos meus 10 pontos de vista, tenho que abaixar a cabeça e dizer, glória a Deus, a verdade absoluta está aqui. Alguém está me entendendo? Aonde eu quero chegar? De um tempo para cá, começou uma febre. Entenda que eu não estou aqui atacando, eu só estou fazendo observações. Está tendo uma febre de pastoras. Entendo que tem mulheres que têm um chamado que coloca qualquer homem no bolso e no chinelo. Entendo perfeitamente. Mas se você me faz a pergunta como tem me feito, e essa pergunta tem me feito perder amizades. Não estou preocupado com isso. É bíblico o ministério pastoral para mulheres? Resposta. Aonde? Eu não vejo. Respeito, repito, respeito aquela mulher de Deus que é chamada de pastora. Mas se ela me perguntar, como 3 bem conhecidas no meio de língua portuguesa, já perguntaram e torceram o nariz e disseram, você é machista? Não. Aí, olha o argumento. A Bíblia me diz que Raquel era pastora. Para mim é o suficiente. Como é que é? Repete. A Bíblia me diz que Raquel, filha de Labão, era pastora. Mas peraí. Vamos agora no contexto histórico. Pastora, em que sentido? Não, está ali, era pastora. Ok, agora eu vou provar à senhora que ela era pastora de ovelhas, que não é a mesma coisa de pastora de almas. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? São contextos diferentes. E isto tem sido o argumento mais forte que a maioria usa para dar sustentabilidade. Repito uma vez mais, eu não estou aqui
lutando contra as pastoras. Não estou aqui abrindo a temporada de caça às pastoras. Jamais. Primeiro, eu tenho ética. Segundo, eu tenho aprendido a ter respeito. Agora, eu tenho, com todo respeito, olhando para a Escritura, muita preocupação com pastoras à frente de igreja. Eu não vou entrar em detalhes por falta de ética, eu não quero ser falto de ético, mas só aqui nos Estados Unidos eu conheço 6 igrejas, 6 ministérios, cujo presidente dos ministérios são mulheres. Não vou entrar em detalhes, aí no norte, não vou dizer aonde. Tem um ministério, não é muito grande, ele de médio porte, a presidente é uma mulher, a presidente da igreja local é uma mulher, e o esposo, não estou falando isso para envergonhar ninguém, e o esposo é o diácono da igreja. E o grupo de obreiros são todos homens, uma combinação de homens e mulheres, e ela como a presidente. É estranho, bastante, mas à luz da Bíblia, isto se encaixa? Não. Vamos ver a abordagem bíblica sobre isso aqui. A mulher e o ministério pastoral. Não me tenha como machista, porque não sou, e nem sou feminista. E também eu não sou. Vamos lá. Uma breve análise dos casos bíblicos de mulheres que se destacaram de forma incomum na obra de Deus. Até bem recentemente, na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, nada se falava quanto a mulher exercer o ministério pastoral. Bom, eu não sei quantos dos irmãos aqui estão no Evangelho de Cristo há mais de 20 anos. Também não quero... Mas se você está no Evangelho há mais de 20 anos, há 20 anos atrás ou mais, não se ouvia falar de pastora. Alguém se lembra disso? Não se ouvia. Isso é de 10, 15 anos para cá. Mas dá uma voltinha, 20 anos olhando para trás. Em nenhum lugar do Brasil, nem aqui nos Estados Unidos, se falava de mulher na posição de pastora. Isso é bem curioso. Tem uma história que eu não vou entrar. Tem um evento na história do Brasil, da Igreja do Brasil e daqui dos Estados Unidos, que a partir deste evento, as pastoras começaram a crescer e a se proliferar. Mas vamos lá. Líderes espirituais de grande envergadura, dos quais vários ainda estão entre nós, não se preocupavam com tal assunto. Eu conheci o Evangelho em 1969. Nenhum de nós podíamos imaginar, em 1969, uma mulher pastora. Nem se tocava nesse assunto. Mas vamos lá. Nos tempos modernos, o referido assunto passou a ser abordado em conversas pessoais e em certos eventos da igreja local, até mesmo regional, como congressos e encontros. Agora, preste atenção nesta parte aqui para a gente refletir. O assunto, como é hoje ventilado, originou-se nas igrejas neopentecostais. Igrejas neopentecostais. É diferente de uma igreja pentecostal. Pastor, qual é a diferença de uma igreja pentecostal? Quer anotar aí? Segundo estudamos, as igrejas pentecostais clássicas são 2 pontos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Casa da Bênção, Igreja Metodista Wesleyana e Casa da Oração. No Brasil, seriam estas 4 igrejas conhecidas como igrejas pentecostais clássicas: Assembleia de Deus, Casa da Bênção, Casa da Oração e Igreja Metodista Wesleyana. Essas são as igrejas pentecostais clássicas brasileiras. Não estou falando aqui dos Estados Unidos nem de outra parte do mundo. A partir de um tempo para frente, começou a haver separações vindas da Assembleia de Deus, da Casa da Oração, da Casa da Bênção, da Igreja Metodista Wesleyana, e essas separações, que foram descontentamentos, divisões, foram originando
as igrejas neopentecostais ou novopentecostais. Algumas delas são chamadas de renovadas. E em certas ramificações e apêndices das Assembleias de Deus, sem identidade doutrinariamente conservadora e mesmo de práticas liberalistas, confundem na igreja modernismo com modernidade. Duas coisas bem diferentes e que são muito confundidas, tá? Que são modernismo com modernidade. Vamos ver como Jesus, preste atenção, isso aqui é interessante. Jesus e Paulo enxergavam, à luz da Bíblia, o ministério das mulheres. Letra A, Jesus teve em seu ministério terreno auxiliares mulheres. Eram santas mulheres que o serviram de várias maneiras, e isso até a cruz. Ele nasceu de uma mulher, ele sempre as recebeu e as considerou, permitindo que seus nomes se imortalizassem no registro bíblico. Mas ele nunca nomeou apóstolas. Ele sempre soube o que fazia e que deveria ser feito, como é bem patente nos evangelhos. Já ouviu Jesus ter nomeado Maria? Tem uma igreja aí, não vou dizer o nome, você vai até rir. No Brasil, ela deve ter uns 6 anos de existência, que prova que Jesus nomeou Maria Madalena como a primeira apóstola. Eles gritam, mas não tem como provar isso. Maria Madalena, primeira apóstola, papai do céu. Agora eu vou dizer nomes, que eu não gosto muito de mencionar por ética, mas eu falo com respeito. Alguém já ouviu falar de René Terranova? René Terranova. Alguém já ouviu falar? Só irmão Kleber? Eita, vai lá, descobre quem é René Terranova. Ele veio de uma igreja pentecostal, depois foi para uma neopentecostal e aí criou a própria igreja dele. Ele não se contentando ser pastor, ele se autodenominou patriarca, aliás, apóstolo, e depois patriarca. E não parou por aí, gente. Ó, pastor não estava contente. Ih, pastor, é muito pouquinho para mim. Ele se autodenominou apóstolo. Passou um tempo, é pouquinho para mim. Patriarca. Passou um tempo, ele olhou para a mãe dele. Mamãe, fala, meu filho. Vou ungir a senhora a primeira matriarca do Brasil. Eita! Então a mãe de René Terranova agora é matriarca. Aí você vai dizer, pastor, o senhor está brincando. Não, o que eu vou dizer agora vai acontecer dentro de alguns meses. Já está se ventilando a hierarquia nesta igreja de semideuses e semideusas. Estou falando sério. Então não se escandalize. Quando você abrir um site da internet, René Terranova consagra um grupo de semideuses e semideusas e de serafinas e querubins. A coisa perdeu o controle, gente. As pessoas não se contentam em ser chamadas servos. Elas querem títulos para serem reconhecidos. Pastor, o missionário é um título? Pode ser um título ou pode ser também um chamado ministerial que se encaixa o evangelista. Mas nos dias de hoje é um título. Mas, grosso modo, olhando pelo chamado ministerial, ele se identifica muito com o evangelista. Se a irmã observar essa parte que aqui na apostila falamos dos evangelistas, eles se encaixam bem perfeitamente com os missionários, entende? Que fazem um trabalho que a maioria não quer fazer. Na igreja Assembleia, tem o pastor e a mulher do pastor é missionária, né? Não tiro a dignidade do título, mas eu faço a seguinte pergunta, e eu não estou aqui questionando nem polemizando. Para ser chamado de missionária, tem que estar cumprindo uma missão. De repente, está cumprindo uma missão ao lado do esposo, tá certo? Está fazendo a obra ao lado do esposo, está desempenhando um papel importantíssimo. Aí eu não desmereço, realmente não desmereço. Está fazendo algo, está trabalhando suado ao lado do esposo, glória a Deus. Mas agora, para pensar comigo. De um tempo para cá, está tendo uma leva de consagração de missionárias em várias igrejas. E eu pergunto, elas estão fazendo alguma coisa?
nada, só esquentando, com todo respeito, a parte sentante no banquinho da igreja e sendo aplaudidas pelo título de missionárias. Mas não estão fazendo nada, não estão ganhando nenhuma alma. E aí? Será que é digno que elas tragam sobre si esse título missionária? E se tratando da esposa do pastor, até se admite, porque é esposa do pastor e com certeza está fazendo algo, está suando a camiseta, está ali dobrando o joelho em favor do seu esposo, em prol da igreja. Mas e aquelas missionárias que não fazem absolutamente nada? Não é uma crítica, é para a gente observar. Será que faz sentido, tem dignidade esse título para quem não faz nada ou simplesmente querem aplauso e reconhecimento? Isso aí é um pouco complexo. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, constituído por Deus pregador, apóstolo e doutor dos gentios, o maior expoente como obreiro de Deus, neotestamentário, nunca separou nem mencionou apóstolos e pastoras, apesar de carinhosamente destacar nomes de obreiras e seu desempenho na obra, como consta em Romanos 16. Vamos em Romanos 16. Agora vocês vão conhecer as cooperadoras no ministério de Paulo, as mulheres que fizeram história no ministério do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 16. Com certeza você já leu esse capítulo, mas deve ter passado por cima, bem rápido, né? Não se dando conta da menção de mulheres de Deus mencionadas aqui. Capítulo 16, Epístola aos Romanos. Começando do primeiro versículo. É um capítulozinho de 27 versículos, eu faço questão de lê-lo, eu peço, por favor, a sua atenção. Isso aqui vale a pena, interessante. É a única menção, que se quiser anotar, é a única menção nas epístolas do apóstolo Paulo sobre uma lista de cooperadoras, ou seja, de mulheres que cooperaram tenazmente, eficazmente no seu ministério. Não há outro texto na Escritura que traga uma lista tão extensa e completa. O capítulo 16 da Epístola aos Romanos. Vamos lá. Versículo 1, Romanos 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Olha só. Os estudiosos descobriram que esta mulher, por um lapso de alguns meses, talvez de 8 a 10 meses, não se tem uma documentação que entre em acordo, mas vários documentos, vários pergaminhos foram encontrados ao longo dos últimos 250 anos, e a montagem desses pergaminhos dá a entender que Febe foi uma espécie, não exatamente, de pastora, administrando por alguns meses a igreja ali na Ásia Menor, a igreja de Cencreia, certo? Mas nunca se coloca ela como pastora, mas como uma administradora. Para que recebais do Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos com a mim mesmo. Aí vem o versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aí temos aí, quem? Uma segunda mulher, Priscila. Estão anotando? Então já temos Febe, já temos Priscila. Aí vem o verso 4, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, que não só eu lhes agradeço, mas em todas as igrejas dos gentios. Versículo 5, saudai também a igreja que está na sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é das primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, terceira mulher, olha só Maria, não se diz o sobrenome, mas aqui temos uma Maria, que trabalhou muito por nós. Verso 7, saudai Andrônico e a Júnia, outra mulher, meu Deus, a mulherada tá boa, hein? Tá trabalhando mesmo, trabalhou em função do ministério do apóstolo Paulo. E Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Eutax, meu amado.
Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo, verso 11. Saudai Herodião, meu parente, saudai os das famílias de Narciso, os quais estão no Senhor. Provavelmente, quando você estuda sobre Narciso, havia muitas mulheres que cooperavam ali com a família de Narciso. Aqui Paulo não menciona quem são elas, mas os historiadores como Eusébio de Cesareia e Flávio Joséfo mencionam que era um número bem numeroso de mulheres na família de Narciso. Depois o verso 12, saudai a Trifena e a Trifosa. Tá aqui duas mulheres, né? Que nominho estranho, né? Eu conheço uma pastora chamada Pastora Trifena e outra Pastora Trifosa. São nomes diferentes, né? Mas aqui temos duas mulheres, as quais trabalham no Senhor. Saudai a Pérside, outra mulher, a mulherada está comendo forte aqui no ministério de Paulo. Versículo 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, ou seja, a mãe de Rufo também, uma cooperadora no ministério de Paulo. Versículo 14, saudai a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, aqui são todos homens, tá? E aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, outra mulher no ministério de Paulo, e a Nereu e a sua irmã, outra mulher, meu Deus, é muita mulher na história. E a Olimpas, outra mulher, meu Deus, só dá mulher no ministério de Paulo. E a todos os santos que estão com eles. Verso 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Era normal, né? Beijinho para lá, beijinho para cá, mas era santo ósculo. Não é como alguns têm aquela maldade, né? É beijinho para cá, beijinho para lá. Vamos lá, mas é santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Verso 17. Aí entra o 17, o 18, 19, o 20. Aí no 21 volta a listinha dos nomes. 21, saúda-vos Timóteo, meu cooperador e Lúcio, e a Jason e a Sosípatro, meus parentes. Aí quem é o escritor, quem é o secretário? Alô, isso aqui é importante. Quem é o secretário, aquele que redige a carta aos Romanos? Está aqui o nome dele, ó, Eutércio, que esta carta escrevi. Muita gente pensa, né, que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, ele ditou, mas quem escreveu de punho, ó, anote aí, foi o secretário dele chamado Tércio. Uau! Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúda no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A lista aqui termina, mas se você fizer a conta, mais de 10 mulheres são mencionadas no ministério de Paulo Apóstolo. Alguém anotou? Já percebeu isso? Mais de 10 mulheres. Então, se alguém diz que Paulo era machista, está mentindo, porque acabamos de ler agora, no capítulo 16 da Epístola aos Romanos, a quantidade de mulheres que trabalharam em prol do ministério do apóstolo Paulo, mas a nenhuma delas se dirigiu a ele como pastoras ou apóstolas, mas cooperadoras de grande peso. Virando a página 14, a obra de Deus não pode parar só porque um homem fracasse. Em tais situações, Deus suscita quem ele quiser, mas isso não é regra bíblica. É esse ponto que eu queria chegar. Isso é exceção. As mulheres em ação no ministério revelam a soberania de Deus, mas saiba-se que não é regra geral da parte do Senhor. Pessoalmente, sou e serei favorável ao ministério da mulher na igreja, como vemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, como já mostramos, bem como vemos a história na igreja no passado e no presente, mas não vejo suporte nas doutrinas bíblicas, literalmente, do ministério evangélico para a ordenação da mulher cristã ao exercício do ministério pastoral. Volto a repetir, respeito, mas biblicamente não tem encaixe. Respeito muito, 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 mas não tem encaixe. Mas vamos ser sinceros, as mulheres abraçam
com mais garra a obra de Deus do que os homens. Concordamos com isso, irmãos, ou não? Mulher, quando pega a mão na massa para fazer a obra de Deus, olha, você que é esposa, você que é mãe, você que é mulher de Deus, você sabe disso. Não é porque eu estou exaltando aqui a pessoa da mulher. A mulher, quando coloca a mão para fazer as coisas de Deus, ela luta. Não estou dizendo isso em detrimento ao irmão Kleber, né, o irmão Alan, nem a mim mesmo como homem. Mas às vezes eu olho para minha esposa e me sinto humilhado. Uau, a mulher tem uma perseverança. Um exemplo, círculo de oração. De mais de 500 círculos de oração que eu já conheci da minha vida, só conheci 2 dirigidos por homens. 2. A maioria quem segura o pesado, quem são? As mulheres. E assim por diante. Mas, repito, isso não dá biblicamente apoio para que a mulher, né, esteja à frente como pastora, apóstola, matriarca, o que seja. Se tem apóstola, se tem pastora, vai ter o meu respeito, mas não tem o suporte bíblico. Entendido, gente? Tá bem claro isso aqui? Vamos respeitar as pastoras, as eventuais apóstolas, as eventuais matriarcas, mas que elas não caiam na bobagem de perguntar a você, Angélica, matriarca está na Bíblia? Pastora está na Bíblia? Para não dar conflito, que não vale a pena a gente se livrar de conflitos. E eu não sou pessoa de conflitos, né? Mas se pergunta, eu não vou ficar de boquinha calada. Vou na palavra, vou na Escritura Sagrada. Outras classes de ministério. Além do ministério regular da igreja, responsável direto pela sua administração, ainda há outras classes de ministérios levados a efeito por obreiros locais da igreja. São eles os diáconos, os professores da escola bíblica dominical, os líderes de mocidade, os líderes de círculos de oração, os líderes de departamentos de crianças e adolescentes, entre muitos outros. Estes são aqueles irmãos que, além da adoração do culto comum, estão empenhados no trabalho do Senhor, visando o progresso do reino de Deus na terra. Eu chamo esses ministérios de ministério para-eclesiásticos. Por que o nome para-eclesiásticos? A palavra para é o que está do lado. Eclesiástico está na igreja. Então, esses são ministérios para-eclesiásticos. São importantes? São. Estão na igreja e ao lado da igreja? Sim. Mas não são chamados os ministérios biblicamente tradicionais. Vou dar um saltinho, né? Falar sobre o diácono é muito extenso. Se você quer conhecer o ministério diaconal, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Ali você vê todas as características bíblicas, os requisitos exigidos para os diáconos e presbíteros. Agora, eu infelizmente falo isso com muito pesar. Eu só conheço na América 2 igrejas, nem no Brasil até hoje, que eu não vou no Brasil há mais de 20 anos, mas aqui na América eu só pude conhecer 2 igrejas, uma igreja hispana e uma igreja americana, que cumprem a risco uma orientação que está na primeira carta a Timóteo. Vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Muito interessante isso aqui. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Faz parte do grupo de requisitos para a separação de diáconos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Nessas 2 igrejas que eu conheço, né? Uma delas está aqui na Flórida, perto da área de Miami, e uma outra igreja americana está na área de Concord, New Hampshire. São as 2 únicas igrejas que eu conheci o quê? O chamado diácono à prova. Como é que é? Isso mesmo. Os diáconos nessas igrejas, eles não são separados
enquanto eles não passarem por um período probatório. É bíblico, está aqui, e é uma exigência bíblica. Vou repetir. E também estes quem? Os diáconos, sejam primeiro provados, testados, experimentados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Alguém está percebendo isso aqui? E isso não é feito hoje. Hoje se coloca, está servindo um pouquinho na igreja, joga como diácono. Essas igrejas que eu conheço, uma igreja testa por 7 meses e a outra por 1 ano. Diácono aprova. Queremos apresentar a igreja, fulano, ou diaconiza, aprova. Depois, se passar no teste bíblico, teste ministerial, aí exige com que o candidato a diácono nessas igrejas, pelo menos, ou tenha um curso básico em teologia completo ou em andamento, olha que interessante, ou que tenha um curso básico em teologia completo ou em andamento, ou que pelo menos seja aluno da escola dominical em mais de 25 aulas, ou 25 semanas. E se a gente for colocar esse critério bíblico hoje para algumas igrejas, sabe o que vão dizer? O pastor está exigindo muito, o pastor está cobrando muito, o pastor está pegando no pé. Ué, é a Bíblia que coloca, irmãos. Não faz sentido hoje um diácono não ter ou curso básico em teologia ou em andamento, ou não ser um frequentador assíduo da escola bíblica dominical. O que vocês Pastor, aí na opinam? minha congregação, tem que ser mais ou menos nesse estilo aí, né? E outra coisa também. Ele tem que ser batizado com o Espírito Santo e tem que falar em línguas, porque não adianta nada ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas, porque senão não leva o diaconato. Isso é um critério da denominação, já não é um critério bíblico. Bem interessante isso aqui, né? Não estou dizendo que isso seja ruim, mas nós temos que entender, alguém está me entendendo aqui? Está me acompanhando? O que é critério bíblico e o que é critério denominacional. Respeito os critérios denominacionais, mas eu nunca vou colocar um critério denominacional acima de um critério bíblico. Não faz sentido. Posso colocar até lado a lado, mas colocar acima, certo? Porque as denominações, por exemplo, não pentecostais, não usam esse critério, certo? E algumas pentecostais também, pasmem, não usam esse critério. Mas é errado usar esse critério? Não. Só que não é bíblico. Aonde eu vejo na Bíblia a obrigatoriedade de um obreiro ser batizado com o Espírito Santo? Não vejo. Eles usam aquele versículo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que expressar. E a expressão do Espírito Santo para eles é eu falar em línguas. Aí para eles. Mas quando nós estudamos a expressão cheio do Espírito Santo pelo contexto da Bíblia em português ou pela origem da palavra grega, é ser cheio do fruto, do caráter. E Efésios, olha só que interessante, vamos lá rapidinho, em Efésios 5, uma coisa puxa a outra, Efésios 5:18. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que há contenda. Uma outra tradução diz, no qual há divisão, mas enchei-vos do Espírito. Aí você pega todo o capítulo 5, preste atenção, isso é uma tarefinha de casa. Pega todo o capítulo 5. Já vou chegar lá, irmão Kleber. Irmão Kleber, não quero que o irmão Kleber tenha um torcicolo no dedinho. O capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios é o contexto. Já vou adiantar. O que você vai descobrir no contexto? Paulo está enfatizando aqui a questão da maturidade, do caráter e do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio de dons, é ser cheio do fruto, do caráter, da maturidade. O que determina a nossa espiritualidade não são os dons, é a nossa maturidade em Cristo pelo fruto
do Espírito Santo. Se eu pegar Efésios 5,18, eu pego ele sozinho, isolado, mas se eu pegar na interpretação do contexto, que é o capítulo 5, chegamos a essa conclusão. Vamos, Kleber? Pastor, eu sou diácono na igreja e a igreja lá ela não tem assim essa restrição igual essas duas igrejas que o senhor falou. Mas isso também cabe a cada um de diácono olhar para a palavra de Deus e falar assim, não, opa, eu preciso estar apto desse jeito aqui, igual está de 1 Timóteo 3,10. E eu fiz isso. Eu falei, não, eu mesmo vou buscar o conhecimento. Entendeu? Aí cabe cada um dos diáconos que, assim, que as pessoas deu o diaconado para ele, exercer essa função, eles têm que falar assim, não, opa, dessa forma que eu estou indo, estou errado, eu vou da forma que a palavra de Deus faz. Aí sim, entendeu? Vai ser um diácono bem usado por Deus. Eu fico pensando, porque às vezes eu olho, eu olho lá, né? Até na minha igreja eu falo isso. Homens, você sabe, assim, de bom caráter, boa reputação, como se diz, marido de uma só mulher, que tem sede na palavra, mas o sonho é ser levado ao diaconato, mas não pode porque tem essa restrição. Tudo vai, meus irmãos, de bom senso e maturidade. Quando o obreiro tem uma gotinha de bom senso e uma gotinha de maturidade, como falou agora o irmão Kleber e um pouquinho também nossa irmã Angélica, a gente vai voltar-se para dentro da palavra e dizer, eu vou me esforçar para me encaixar dentro dos parâmetros da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Infelizmente, por uma questão tanto histórica como de formação, e que não estou querendo dizer aqui que as igrejas hoje estão tortas, não, mas entra uma questão de chamada formação. Para hoje, a maioria das igrejas abraçarem os requisitos bíblicos, teria que mudar praticamente toda uma formação. A formação da Assembleia, a formação enfim, as igrejas tradicionais não são todas, como a Batista e a Presbiteriana, não são todas, pasmem. Elas lutam para estar enquadradas dentro das exigências de 1 de Timóteo 3, 1 a 10, mas não existem aquela coisa vivendo os requisitos, que é uma coisa que nos surpreende um pouco nos dias de hoje. Mas, repito, a pessoa que tem um temor de Deus mínimo e um sentido comum, bom senso, vai olhar para a Bíblia e vai dizer, eu vou me esforçar para me encaixar. Mas deveria, biblicamente, as igrejas exigirem essa preparação mínima para evitar o quê? Problemas, dores de cabeça futuras sobre a igreja. Tem muita igreja hoje que está sofrendo por causa da irresponsabilidade de líderes em colocarem obreiros nada chamados e nada preparados. Amém? Alguém está me entendendo? Vamos corrigir nossos exercícios? A última parte, que já são 9h51, e eu quero me esforçar ao máximo para não ultrapassar o horário. Lá na penúltima página, página 3, responda pelo menos 2 passos preventivos quanto ao obreiro ser puro e fiel ao seu cônjuge. Não respondemos essa pergunta ainda, não, né? Não, perfeito. Coloque aí, número 1. Evite as fantasias sexuais. É uma forma que o obreiro, não é, está dando um passo preventivo de sua pureza e da sua fidelidade ao cônjuge. Número 1, são 2 passos. Então, evite as fantasias sexuais. E olha, que só Deus para ter misericórdia. Como tem obreiro hoje, que não está contente com a sua esposa e está fantasiando a esposa do próximo. Baseado em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Segundo passo, evite expor-se conscientemente às tentações. Evite expor-se conscientemente às tentações. Uma coisa é eu ser tentado. Me acompanhe? Uma coisa é eu me expor à tentação. Brincar com fogo,
Não tente. Se você passar por algum lugar onde tem fogo, até você pode se queimar, mas você não calculou isto. Entendem? A tentação é igualzinho. Tem gente que é tentado, permissão de Deus, mas tem gente que se expõe à tentação assim de graça. Então vamos lutar para nós não nos expormos de graça às tentações, né? Porque, meu Deus, o diabo hoje está fazendo uma bagunça na questão de divórcio e separação de casais cristãos por causa de fantasias sexuais e de expor-se conscientemente a tentações. 4. Relacione a coluna A com a coluna B. Aqui vai ser bem interessante. Eu vou dar a letra e vocês me vão dar os números. Letra A, qual seria o número correto? 10. 10, perfeito. Acertou, irmã Angélica. Letra B, qual o número? 17. 17. Maravilha, vocês estão na unção só. Letra C, qual o número? 3. 3. 3. Oh, grupo abençoado. Vocês se juntaram nessa semana passada que não tivemos aula e fizeram um grupinho de estudo. Eu sei, tem gente que faz isso. Eu louvo a Deus que vocês fizeram isso, se juntaram. Ó, vamos lá, vamos fazer nosso grupinho de estudo. Não teremos aula hoje. Coisa boa. Então, A10, B17, C3. Letra D, qual é o número? 18. 18. Mas esse grupo de estudo está funcionando, que coisa linda. D18, letra E, qual é o número? 1. 1. Letra F, qual é o número? 13. 13. Letra G, qual é o número? 16. 16. Irmãos, vocês não estão errando nenhuma, isso é bom demais. É Jesus na causa, que lindo. G16. Letra H, qual é o número? 4. 4. Letra I, qual é o número? 12. 12. Letra J, qual é o número? 14. 14. Letra K, qual é o número? 7. 7. Letra I, qual é o número? 20. 20. Mas esse grupo da quarta tá lindo demais. Que é isso, papai do céu? Letra M, qual é o número? 15. 15. Letra N, qual é o número? 8. 8. Letra O, qual é o número? 9. 9. Letra P, qual o número? 11. 11. Letra Q, qual é o número? 6. 6. Letra R, qual o número? 2. 2. Terminando. S, qual o número? 19. 19. E T de tatu. Para fechar, qual o número? Número 5. 5. Nenhum de vocês erraram nada. Parabéns, a glória para Jesus. Isso é bonito demais. Eita, Mas você deu a grupo chave pra nós, né, dedicado. pastor? Você falou, lê lá 1 Timóteo capítulo 3. Mas eu felicito, grupo dedicado. Gente, eu quero ficar abraçado com vocês. Eu sei que a gente não vai poder ficar eternamente no básico, mas olha, se eu posso dizer entre nós aqui, olha, eu quero ficar amarradinho com vocês. Que lindo, fico feliz. Só recapitulando, quem perdeu aí o carreto, quem perdeu o bonde. A10, B17, C3, D18, E1, F13, G16, H4, I12, J14, K7, L20, M15, N8, O9, T11, Q6, R2, S19, T5. Agora eu vou dar de bandejão para vocês aonde vocês vão estudar para a prova.
aonde vocês vão estudar para a prova. Vocês só vão estudar, preste atenção aqui, somente o número 1 do bloco 1, número 1 do bloco 1, que são 10 questõezinhas, certo ou errado, ok? Somente e relacione coluna A com coluna B. Ou seja, o número 2 do bloco 1, assinale com único X, e o questionáriozinho, responda, não precisam estudar. Alô? Anotou? Somente do 1 ao 10, número 1, assinale com C para definir certo e errado, e a partezinha que nós corrigimos agorinha há pouco, relacionar coluna A com a coluna B. Então, daí eu vou tirar a nossa provinha, certo? Ela vai acontecer na próxima aula, com a graça de nosso Deus. Vamos dar o fechamento da matéria. Nós vamos continuar na nossa apostila. Nós vamos falar não sobre o diácono, que já, de uma certa forma, já entramos falando um pouco sobre o diácono, mas eu vou pedir que vocês leiam lá na página 20. Página 20, 21, 21 e 22. Vai ser a temática que nós vamos abordar na próxima aula para fazer o fechamento da matéria. Página 20, 21 e 22. Leia, por favor, 20, 21 e 22. Página 20, 21 e 22. E na próxima aula a gente vai falar sobre o obreiro e a sua liderança, né? A importância do obreiro, a importância da sua liderança. Perfeito, gente? E aí a gente, perto de 9h30, 9h40, já entramos com a nossa provinha. Na próxima aula eu já vou anunciar qual vai ser a próxima matéria, né? Alguns irmãos aqui já estão praticamente já no fechamento do curso básico em teologia, né? Mas fique tranquilo que eu estou monitorando, tá? E alguns vão continuar. A irmã Isabelle, rapidinho, antes que eu me esqueça, né? Aqui quero agradecer o contato com a irmã Florência. Falamos com ela hoje. Ela mora aqui, eu não sabia, né? Ela me disse que mora em Kissimmee, né? E o sotaque dela, a princípio, deve ser americana. Depois ela se entregou, uruguaia. Uruguaia. Mas o Uruguaia, português uma dela é bom. simpatia. O português dela é bom. Não, eu fiquei impressionado. E ela se congrega numa igreja pertinho aqui da minha casa. Inclusive, eu vou visitar essa igreja ou na semana que vem. Essa semana não, que eu tenho compromisso. Talvez na semana que vem eu vou visitar essa igreja e terei, quem sabe, a alegria de conhecê-la pessoalmente, ela e ao esposo. Mas parece que os dois estão pensando na possibilidade de estarem entrando juntos, né? Se entrarem juntos vai ser um ganho violento, né? Que nós vamos ter sob recomendação dessa anja chamada, com todo respeito, Isabelle Spott, né? Casado com um grande anjo chamado Alan Guerreiro. Muito obrigado pela indicação. Parece que ela está animada, né? Vamos ver se ela e o esposo entram juntos. Mas ela disse: eu estou dentro, pastor, agora eu vou conversar com o meu amado para ver se ele abraça a ideia. Aí eu pensei, tá igualzinho com o Alan, né? Então, primeiro a irmã Isabel, depois puxou o Alan. De repente, no caso dela, pode acontecer. Pastor. Como? A mulherada sempre puxa, e depois vem o... Sempre assim, irmã. Eu digo aqui em casa, né? Não que minha esposa é a comandante, né? Ela disse: tá bem, meu bem, minha bem, ela é meu pescoço. E geralmente a cabeça vai quando o pescoço se move, não é verdade, Alan? Yeah. O pescoço não se move, a cabeça não se move. Vocês sabem que isso é verdade, gente. A gente tem um comando, mas quem é o pescoço da nossa cabeça chama-se esposa. Glória a Deus, não tenho que me queixar do meu pescoço, né? Aliás, no última segunda-feira, eu agradeci muito a Deus. Obrigado, Jesus. 30 anos com o meu pescoço. Deus me permitiu, na última segunda-feira, cumprir 30 anos juntinho do meu pescoço. Completamos 30 anos de casado. Gente, não é fácil não, mas é uma bênção saber que 30 anos chegamos com vitória para a glória do Senhor. A minha oração, se Jesus não voltar, que está
eu tenho uma notícia boa para vocês. Jesus vai voltar muito breve. E não vai dar tempo para... Talvez a irmã Isabel já tenha chegado a 30 anos de casamento, mas os demais acho difícil que vocês vão chegar a 30. Mas o mais importante é que continue tendo uma vida conjugal abençoada e protegida pela poderosa mão do Senhor. Vamos terminar, então, a nossa aula de hoje. Muito obrigado pelo esforço que cada um de vocês colocaram em estarem aqui hoje. Muito obrigado mesmo ao irmão Kleber, ao casal Alain e Isabelle. Obrigado pela indicação, irmã Isabelle, da irmã Florência. Obrigado, irmã Angélica, pelo esforço, irmã Isabel, irmã Daniele. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Vamos então terminar nossa classe. Vamos pedir nossa irmã Daniele Militão, ali da cidade bonita, bonita. Você não conhece, eu conheci, já estive lá 2 vezes. Poço de Caldas, mas está começando a ficar quentinho por lá, né? Já está começando a esquentar, está chegando o verãozão, mas aí Poço de Caldas fica poço ardente, né? Porque o verão em Poço de Caldas, eu tive uma vez lá, é muito quente, mas passa rápido, né? Porque é uma cidade muito aprazível. Nossa irmã Daniele vai estar abrindo o seu áudio e agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Próxima aula, estamos aí agarradinhos. Próxima aula será o dia 19. Vai ser na próxima aula que nós vamos estar recebendo o Green Card, irmãos. Ore por nós. Nosso Green Card, próxima semana, 2 da tarde. Eu quero ter alegria, né, se é possível, de apresentar a vocês já o documento, o protocolo, o que seja. Mas vai ser na próxima semana, às 2 da tarde. Estejam orando por nós, por favor, para que Deus nos dê a graça necessária e tenhamos esta vitória e testificá-la aqui para a glória do Senhor. Irmã Daniele, nos agradecendo a Deus em oração. Amém. Soberano Deus, eterno Pai querido, te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor, por essa Aleluia. gloriosa aula, Pai. Que todas essas palavras que foram ditas, ó Pai, que possam ficar gravadas na tábua do nosso coração, ó Pai. Aleluia. Que nós não venhamos errar por falta de conhecimento, ó Pai, porque nós estamos aprendendo a Tua palavra, ó Pai, à luz da Tua palavra, Senhor, que possa ficar gravado, Pai, que nós possamos passar para outras pessoas esses ensinamentos que nós estamos recebendo, estamos adquirindo, ó Pai. Que o Senhor Jesus continue abençoando o nosso pastor Luiz Prestes, ó Pai, continue abençoando cada aluno dessa escola, ó Pai. Que o Senhor Jesus venha multiplicar, que o Senhor Jesus venha abençoar, ó Pai, que cada vez mais possa haver crescimento, não só financeiro, mas espiritual nessa escola, Pai, atravessando barreiras, ó Pai, e abençoando vidas e famílias, ó Pai. Assim é que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 E vou visitar a senhora, irmã Daniele. Agora sim, agora Amém. eu estou liberado. Vou visitar a senhora e a sua Glória família. E a me Deus. aguenta. Pelo menos 2 dias eu vou estar aí com a minha família. Com minha Amém. esposa. Vamos ao nosso lema. Nosso lema: seriedade, Seriedade. Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade. seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade. Seriedade. compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. diminua. e que eu eu É diminua. necessário que ele cresça É e que necessário que ele eu cresça diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É e necessário que eu Eu diminua. diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, bom descanso, boa noite, ótima semana. Vejo vocês na próxima quinta, dia 19, com a graça de Deus. A paz do Senhor para todos. Deus vos abençoe. Daqui a pouquinho a gravação da nossa aula ali no nosso grupo. Paz do Senhor a todos, obrigado.